pessoal! Olá mais uma vez, eu, Eliane, minha parceira Ana Lídia, estamos aqui para mais um podcast do Comitê IBEF Mulher Campinas e Interior Paulista, nosso 15º episódio. Olha, 15º. Debutamos, hein? Né? Muito bom. E sempre com a ajuda dos mantenedores, né? Nossos mantenedores do IBEF Campinas e Interior Paulista, que vocês vão ver aqui na nossa tela, tá? E é importante a gente falar que o tema que a gente escolheu hoje está muito em linha com alguns outros eventos que o IBEF Campinas está desenvolvendo, né? O IBEF Campinas Interior Paulista. Houve no dia 26 de junho, agora de 2025, um fórum da Grant Thornton sobre inteligência artificial. E hoje esse assunto vai estar permeando a nossa vida. Tecnologia, inteligência artificial, quais são os desafios e as possibilidades que a gente tem com tudo isso, tá? E para isso, a gente está pensando sempre na IA e na tecnologia com o viés dos negócios, que é o objeto dos nossos... Do time e dos associados do IBEF Campinas Interior Paulista. Para isso, nós convidamos uma super especialista no tema. Vocês vão se assustar com o currículo dela. Uma honra ter ela aqui. Com certeza, com certeza. Silvia Piva, advogada, doutora e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. A Silvia é professora do LLM em Direito Empresarial, Societário e Mercado de Capitais do IBMEC, na disciplina Direito e Novas Tecnologias. E, além disso, ela é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP sobre governança dos agentes de inteligência artificial. É sócia do GHBP Advogados. Trava-língua aqui, né? Eita! Além disso, ela é uma palestrante e professora em diversos cursos e eventos nacionais e internacionais na área de tecnologia, incluindo a inteligência artificial. E ela é fundadora da comunidade NowDDs. E o mais incrível, e eu sou fã da Silvia, né? Já vou assumir logo de início de podcast. Somos. A Silvia é uma grande produtora de reflexões sobre tecnologia. Eu sempre me pego, vejo, acompanho bastante no Instagram, no LinkedIn, mais ainda no Instagram, e eu sempre me pego pensando sobre as questões que ela coloca ali, nos webinars, nos podcasts. Isso eu acho incrível, porque o movimentar reflexões é um propósito de vida muito importante, né? E Estamos com ela aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Nossa, obrigada por aceitar o nosso convite. E agora a gente passa a palavra para você. Eu acho que é importante você falar um pouco da tua história, né? Como é que começou a tua vida, como é que você chegou no mundo da tecnologia e da inteligência artificial. Bom, Lídia, Elaine, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui no IBEF Mulher. Vocês ficaram falando, a agenda, para mim é uma honra, uma prioridade falar nesses espaços tão enriquecedores e poder falar um pouco daquilo que hoje me move, né? Eu, desde 2018, comecei numa jornada de transição mesmo de carreira. Eu sempre fui da área tributária, mais de 22 anos atuando no judicial tributário e... me veio uma ideia, assim, falando em negócio, de fazer uma startup de mim mesma, né? Como é que eu ia fazer uma startup de Silvia Piva? Eu falei, o que Silvia Piva pode fazer mais do que se identificar como advogada? Uhum. Era essa a minha busca ali naquele momento. E foram muitas descobertas, porque eu tenho uma Silvia que ela é super de reflexão, mas ela é super pragmática, ela quer fazer acontecer. Então... eu juntei todas essas coisas para empreender, que foi a NowDDs, que hoje é essa comunidade, que já completa 5 anos esse ano de 2025, e que obviamente mantém para mim essa chama viva das discussões sobre a tecnologia, e que acabaram me abrindo portas para outros caminhos. Eu, junto com isso, nunca abandonei a área acadêmica, que é uma força para mim intelectual muito importante. Eu já vim da academia há muito tempo, né? Eu coordeno o IBET Campinas, que é, junto com a minha sócia Suzy, um curso de pós-graduação em Direito Tributário muito famoso. Mas essa veia acadêmica
ela me acompanha. E aí eu queria muito trazer essa veia para dentro da tecnologia e da inovação. Porque a gente vê hoje muita espuminha, muita discussão vazia. Isso me incomodava demais, mas ao mesmo tempo, quem poderia ocupar um espaço? Quem poderia trazer isso? E naquele momento eu falei, independente de quem quer que esteja ocupando esses espaços, eu quero um espaço para mim, Silvia, para trazer a minha visão, a minha dimensão. E aí, obviamente, voltei para a academia num outro lugar, que foi na USP, trazendo, assim, não foi nada, assim, intencional, foi aquela coisa, ai, será que eu faço, será que eu não faço? A gente estava na pandemia ainda, no último dia de inscrição, eu falei assim, mas, imagina que eu vou passar num curso, então aquela coisa da autossabotagem, eu já estava fazendo tanta coisa, eu não sei, imagina, eu nunca fui da USP, né, minha escola é PUC São Paulo, eu sou de Campinas. Como é que eu vou entrar num universo que eu nunca fiz parte, ainda mais acadêmico? E a questão era um formulário de inscrição em um projeto. Então, eu lembro assim muito bem, eu fiz no último dia. No último dia, naquele ímpeto assim, eu vou deixar passar? Eu estava tomando uma taça de vinho, assim, de verdade. Então, você vê que a inspiração, ela vem. Eu falei assim, eu já tinha desistido. Eu falei, não, eu vou fazer. Pronto. E eu fiz, e eu enviei o formulário. E eu recebi o retorno que eu estava admitida. Nossa. Então, dali comecei uma jornada acadêmica e eu não saí mais da cátedra. Então, hoje eu já estou com outro professor, mas assim, meu objetivo é fazer a pesquisa. Eu falo que eu sou da obra ali, eu sou da construção. Então, para mim isso é muito importante. Óbvio, eu empreendo, né? Estou na área jurídica ainda, mas agora com tecnologia e direito, não estou mais tanto na parte tributária, apesar da reforma já tá me puxando um pouco, porque tem muita coisa de tecnologia. Eu já tô toda querendo ali, sabe? Fazer um namorinho. A gente puxa a reforma tributária para todos os nossos podcasts. Não, e a tecnologia, eu falo, a reforma tributária é uma reforma tecnológica, é uma revolução. Então ela é estrutural e ela tem a tecnologia no centro. Então, eu acho que, assim, isso mostra o quanto a gente precisa estar afinado com tecnologia, né? Falar que a gente não gosta não é uma opção. Concordo com você. Eu acho que eu conversei com um colega meu de faculdade e aí eu perguntei, como é que você está lidando com a inteligência artificial nos teus negócios, né? Ele, na verdade, trabalha fora do Brasil, no Banco Mundial, e aí ele me deu a seguinte resposta. É mais ou menos igual à internet. Quando surgiu a internet, todo mundo achava que era um monstro, um bicho de 7 cabeças, e ninguém funcionava, mas eu não fiquei muito satisfeita com a resposta dele, não, para ser bem sincera. Eu acho que a gente tem um mundo muito diferente, né? Sim. E muito mais amplo, e também com uma responsabilidade muito maior por parte da gente como usuário. Sem dúvida. Eu acho que isso é uma grande questão que a gente tem com a inteligência artificial. Mas se a gente puder começar a te cutucar aí com as perguntas... Eu já tenho uma lista aqui que vai até amanhã. Se a gente falar de aplicações de inteligência artificial nos negócios, o que você fala pra gente? Eu sei que é um tema super amplo, mas Sim. assim, o que te vem à cabeça quando a gente fala isso no primeiro momento, esse tema? A primeira coisa é saber para quê, né? A gente faz alguma coisa. Então, a inteligência artificial, ela tá aí. Essa coisa de negar, eu não quero saber, eu acho que é ruim, porque eu testei o ChatGPT e me deu uma resposta ruim. Isso também não é desculpa para você se esconder nas falhas que hoje essas ferramentas ainda têm e ainda terão, né? Então, eu falo que, assim, dentro da nossa evolução tecnológica e de tudo que a gente construiu, nós, Homo sapiens, construímos a inteligência artificial, que é uma grande revolução da forma do conhecimento, da inteligência, da nossa capacidade de se comunicar. Existe, sim, uma discussão sobre empobrecimento intelectual, da falta de crítica, enfim, tem assunto aqui para a gente desdobrar. Mas quando a gente fala dos negócios, primeiro, a gente tem várias dimensões. A primeira é para quê? Para quê? Por quê? Eu preciso fazer algo com ela. Ou também preciso dispor sobre ela, porque ela já chegou na minha empresa sem que, inclusive, eu saiba. Então, a gente fala muito da IA escondida, né? A Shadow AI. Então, você acha que você não trazer a IA para a sua empresa, ela já não está acontecendo na sua empresa e ela está acontecendo. E o fato de você achar que não precisa falar sobre ela também te traz riscos. Esse é algum problema hoje, né? Então, é um caso recente de uma empresa que ela é uma empresa norte-americana que faz a instalação de válvulas de gás. Então, por que ela teria que colocar inteligência artificial? Era uma estrutura ainda bastante artesanal, com pessoas de manutenção.
Por que ela tinha que falar sobre inteligência artificial? Para o pessoal do escritório, para fazer e-mail? Mas vejam o que aconteceu. Então, o funcionário que instala a válvula, no momento da instalação, ele teve uma dúvida. E aí ele pega o celular dele e consulta o ChatGPT para ver como é que ele deveria finalizar a instalação dessa válvula. E aí o ChatGPT, obviamente, responde, porque o objetivo do ChatGPT e desses modelos de linguagem é dar uma resposta muito bem construída, persuasiva, para mostrar que está certa, né? Não necessariamente está. E ele conserta a válvula a partir daquelas orientações. O que acontece logo depois? Um vazamento, porque a orientação estava errada. Esse vazamento causou um dano, e esse dano foi parar na justiça. E aí a empresa alega o seguinte: bom, mas eu não dispus nada sobre inteligência artificial, eu não autorizei, mas você também não proibiu. Tá. E você não trouxe o conhecimento para as pessoas de que, ao utilizar para uma consulta no seu trabalho, isso gera imenso risco, inclusive reputacional, de responsabilidade. Então, olha os caminhos que a gente vai entrando. Então, por que a gente precisa falar de IA nos negócios? Primeiro, porque ela já entrou na sua empresa, independente de você querer ou não. Se você tem essa intenção, mais ainda você tem que saber para quê. Mas quando a gente fala do ela entrou e você ainda não fez nada, então preciso sim fazer. Preciso falar sobre ela, preciso orientar como ela deve ser usada e quais são os valores da empresa, aquilo que eu não abro mão. Porque muitas vezes eu não quero que ela seja utilizada para determinados fins. Eu quero ainda preservar algumas coisas na minha empresa, mas assim, é muito importante que a gente se aproxime do conhecimento para saber o potencial da ferramenta, porque existe, e o risco. Então, teve um outro caso recente que uma empresa, assim, a gente fala muito do e-mail, né? A gente faz para resolver e-mail. Nossa, é tão bom. Essa empresa, ela é uma pequena empresa que ela fez uma avaliação dos orçamentos. Então, ela fez uma automação com inteligência artificial para os orçamentos dela saírem ela é uma empresa de renovação de fachada. Ok. E aí ela começou nos orçamentos, em um mês ela foi fazer a medição, que bom que foi rápido, para falar o seguinte: nossa, quantas propostas eu fiz aqui e como foi bom, que tempo eu diminuí. O que o dono da empresa percebeu? Que a IA, quando ela construía a resposta, ela incluía alguns serviços sem que ele percebesse. Uau. Então, por exemplo, serviço de fachada, vamos dar um exemplo assim, caprichado, tá? O serviço de fachada, por exemplo, limpeza de fachada caprichada. Vamos supor que o caprichado envolvesse uma pintura, tá? Então, era mais ou menos isso. Eram pequenas palavras que mudavam o grau do serviço. Quando ele viu... a expectativa do cliente. A expectativa do cliente era maior, não podia cobrar, ele não podia deixar... Cobrar além daquilo. Então, vocês estão vendo o problema? Então, a questão da supervisão humana, o quanto a gente precisa ainda se integrar nessas ferramentas, porque, tá bom, o uso comum, fazer e-mail de proposta ao cliente, mas uma palavra que se incluiu mudou o preço do serviço. Se ele não visse, ele já estava acumulando um prejuízo que dava, assim, uns 30 mil reais. Para uma empresa pequena. Então, eu achei super interessante o caso, porque é justamente o uso que todo mundo fala que acha que vamos dizer, um potencial inofensivo, né? Mas que no caso... só a redação do foi orçamento. a redação. Então, o quanto a gente precisa se apropriar disso, e quem é de negócios precisa, sim, estar atento, porque, assim, o seu funcionário, o seu sócio, o seu parceiro, quem quer que seja, pode estar usando... E a gente precisa saber bem o limite, saber para que finalidade que a gente usa, como que a gente intervém nisso. E você colocou uma palavra super importante, que é a questão da supervisão, né? A IA não sabe o que é a verdade, né? Ela parte ali daquele mundo de dados que ela possui. Sim. Assim como você usa a calculadora não sabe o que é matemática. Sim. É uma ferramenta, mas que precisa da supervisão humana. E qual que é o limite dessa supervisão, Silvia? Entrando um pouquinho, assim, olhando a ferramenta, o uso do indivíduo, mas agora numa esfera um pouquinho maior de legislação, de regulamento, de ter ferramentas para responsabilização, se ela passar dos limites. Eu tô tão curiosa sobre isso, se você puder falar um pouquinho pra gente. Bom, primeiro vamos assim, é super pertinente o que você colocou na Lídia, assim, difícil, né? Primeiro porque hoje, quando a gente fala de supervisão, como eu gosto de colocar, a supervisão humana, ela tem que ser significativa, ou seja, aquela supervisão que faz a diferença. Okay. Então, se a gente falar, por exemplo, do universo jurídico, né? Um advogado, eu sou da área tributária.
não tenho vergonha nenhuma de dizer que se eu for para uma audiência trabalhista, eu tenho que olhar onde a parte contrária vai sentar para eu sentar do lado certo, porque eu não sei o lado de sentar na audiência. Fiz poucas audiências da vida. Vamos supor que eu comece a fazer ações trabalhistas, porque o ChatGPT vai me dar condições maravilhosas de eu fazer uma ótima minuta de contestação. Eu não tenho conhecimento técnico para fazer uma revisão humana significativa. Perfeito. Ou então essa moda, né, que a gente fala assim, olha, eu também vou empreender, vou construir casas, né? Eu vou fazer um projeto, então assim, olha, ChatGPT, me ajuda a fazer um empreendimento, um cálculo, um custo de obra. Eu não tenho conhecimento para verificar criticamente se aquele cálculo está certo. Então, essa revisão significativa tem que envolver o quê? O conhecimento humano sobre aquilo que foi o resultado da ferramenta. Então, essa é a primeira coisa. Mas quando a gente fala de supervisão humana ampla e os aspectos da regulação, primeiro que a regulação, assim, aqui no Brasil, ela ainda não saiu, ela está em discussão, está na Câmara. Tem um projeto ela de tem lei, uma né? série de... Exato, ela tem o PL 2338, ela tem uma série de pontos que ela trata dessa supervisão humana. É uma lei bastante rigorosa, rígida, procedimental, que traz uma governança muito grande e, obviamente, por isso ela vai encarecer muitos projetos, né? Porque quando você inclui, olha, eu preciso saber a explicabilidade, uma coisa que ainda academicamente, na ciência da computação, é um dogma ainda, né? Como é que a gente explica, como é que a IA aprendeu determinada coisa quando ela... Então, quando a gente traz isso... Como uma empresa vai conseguir explicar, sendo esse que é um dilema também computacional? Tá. Então, se eu tiver que explicar tudo, então talvez esse projeto eu não vou colocar, ou esse projeto é de alto risco. Então, quando ele é de alto risco, você tem que documentar todo o ciclo de vida. Só que hoje tem empresas que elas elaboram parte dos projetos. Elas às vezes não sabem que o seu código junto com o de outro vão formar um sistema de inteligência artificial. Então, você tem um ciclo de responsabilidade que vai ter que ficar mais claro. Então, essa parte da responsabilidade, ela é indefinida em diversos aspectos. Hoje, no grupo de governança de agentes de IA, o meu foco da pesquisa é como nós vamos recombinar a responsabilidade num tempo em que agentes de inteligência artificial vão tomar decisões que até então só nós tomávamos. Então, decisões de compra, porque hoje eu falo, o ato jurídico, ele é um ato jurídico de sujeitos, né? O agente de inteligência artificial, ele não é um sujeito. Sim. Então, ele não será responsabilizado. Então, mas quem seria? E quem seria? Então, combinado. Eu dou sempre esse exemplo, assim, que eu gosto para deixar ele muito prático. Então, você tem uma geladeira que é inteligente, que a gente sabe que a geladeira inteligente já existe. Aí a gente tem a Amazon, a Alexa, que a gente sabe que ela já vai fazer cada vez mais coisas, né? A Alexa desse ano, ela já faz muito mais coisa do que ela fazia anteriormente. Então, essa Alexa consegue se comunicar com a minha geladeira, vendo que ali eu tenho 100 gramas de frango, mas eu gosto de manter 1 quilo de frango na minha geladeira, porque meus filhos comem muito frango. Então, ela fala, bom, no dia 5, se Silvia está com 100 gramas de frango, vamos dar o comando, porque ela compra correntemente, ela vai dar o ok para comprar. E aí, naquela compra, ao invés de 1 quilo de frango, ela coloca 100 quilos de frango. Porque ali deu uma travada no sistema e colocou mais 2 zeros. Aí, o mercado entrega 100 quilos de frango e o seu cartão de crédito debita 100 quilos de frango. E aí você vai falar o seguinte, de quem é esse problema? Ah, não, é da Alexa, então você vai acionar a Alexa? Não, você vai cancelar a venda no cartão de crédito? Não, mas peraí, você comprou. Não, mas não fui eu que comprei, foi a Alexa. Mas a Alexa está à determinação de quem? Com a sua programação. Então, eu acho que nessas questões de responsabilidade... Enquanto usuários, óbvio, temos a parte de responsabilidade das empresas que criam, mas obviamente que essa limitação de responsabilidade vai ser grande. Nós vamos ter parcela importante dessa responsabilidade, porque eu não vou poder simplesmente falar, me esquivar e falar assim, não, mas eu não pedi para comprar 100 quilos. Mas você deixou a sua assistente programada para comprar? Se ela comprou 100 quilos e você não viu que era 1 quilo, a responsabilidade vai ser sua. Então, você deixou pré-programado para você aprovar? Pré-programado, exato. Então, assim, esses novos recombinados que a gente tenta se esquivar, mas de quem é a responsabilidade? Não, é sua.
É sua responsabilidade. E existe alguma previsão no projeto de lei nesse sentido ou não? Dos agentes de IA, ainda na época do PL 2338, a gente nem estava falando de agentes de IA. Tá. Nossa. Então agora a gente já está falando de Isso é um governança ponto. de pessoas, Tá. de pessoas para agentes de IA, ou seja, pessoas responsáveis por grupos de agentes que vão fazer coisas em nome da empresa. Então, assim, ao mesmo tempo que o futuro chegou para muitas empresas, às vezes o futuro nem chegou para outras, né? Sim. Mas a gente já tem alguns dilemas importantes sobre isso. E a gente vai estar sempre um passo atrás, né? Com Porque a certeza. gente não conseguiu nem o básico da regulamentação. Não. E aquilo já está em movimento. Já está em movimento e não necessariamente a legislação, a gente sabe disso, não vai dar conta para cobrir Tem todos tudo. esses desafios. Então, é justamente o empoderamento individual do conhecimento aqui, unido a algo que é muito antigo da nossa convenção social, que é a ética, você pode trazer boas práticas, bons usos, independente da regulação, que é uma coisa que eu defendo bastante. O uso responsável de uma tecnologia para que você possa usar adequadamente, sem causar danos a terceiros, sem discriminar grupos, sem fazer com que isso crie um novo abismo social e que, obviamente, você possa colher bons frutos da ferramenta, mas também sabendo dos riscos potenciais e se responsabilizando por esses riscos na medida daquilo que você conhece e do seu uso que você direcionar dentro da sua empresa, dentro da sua instituição, enfim. E a experiência internacional tem alguma contribuição com essa parte que a gente ainda não tem a regulamentação, não tem a iniciativa, vamos falar de regulamentação básica? Hoje a gente tem o AI Act, que é o regulamento europeu para inteligência artificial, que ele é super rigoroso e o nosso PL 2338, ele é inspirado no regulamento Essa europeu. experiência europeia. Que é baseado, que a gente fala que é uma legislação que foca no risco. Então, a partir de determinadas classificações de risco dos sistemas de IA, maior vai ser o nível de governança, maior vai ser o nível de intervenção. Ok. Então, e alguns tipos de IA de altíssimo risco não vão poder ser comercializados. Então, assim, não vão sequer ser realizados aqui no Brasil. Então, ele é algo banido. Então, a gente tem isso. Ao mesmo tempo que ela traz esse rigor, porque a Europa foi a primeira a trazer isso, já dentro de uma visão que a Europa gosta de trazer a regulação. Fez isso com os mercados de plataformas digitais, os serviços de plataformas, tudo isso, a Europa foi protagonista. Mas agora ela já está olhando para isso. Por quê? Porque a França quer ser uma protagonista no desenvolvimento de inteligência artificial e está sentindo dificuldades por conta do próprio regulamento europeu. O Japão, né, a gente estava começando aqui antes, Ana Lídia, trouxe uma legislação totalmente principiológica. E aí, ela funciona, ela não funciona? Então, hoje, obviamente que a regulação fechada, ela traz uma segurança para você entender o seguinte, eu tenho controle, mas será que é um controle de fato? Será que a gente consegue cobrir tudo? Porque, olha, nas discussões que eu tive no núcleo aqui de ICTs do Brasil, a gente já falou assim, olha, não cobriu. Não cobriu. Ou inviabilizou um projeto. Então, o Brasil quer inviabilizar projeto de instituição, né, Instituto de Ciência e Tecnologia? Né? Então, a gente tem, aqui em Campinas, que a gente tem um polo tecnológico, né? Então, assim, quantos ICTs que são importantíssimos. Aqui a gente tem ICTs que fazem tecnologias para grandes para big techs fora do Brasil. Então, a gente tem um polo tecnológico super expoente que a gente sabe, se a regulação da IA vier dessa maneira, nós vamos ter projeto inviabilizado. Mas dá para não regular a IA? Não dá, não tem opção. A gente tem que ter uma regulação. Qual é a melhor? Então, por exemplo, a questão do Japão. O Japão, ele tinha, há poucos anos atrás, falado, eu não vou dispor sobre nada sobre isso, porque a ideia dele foi, vamos deixar o negócio aqui acontecer. Não foi exatamente com essas palavras, que o japonês não faz isso, né? Mas assim, olha, né? Vamos no flow. E, ao mesmo tempo, agora ele traz uma legislação principiológica, focando na inovação, focando na ética, focando no bom uso. É maravilhoso. Funciona. Precisamos ver culturalmente. Talvez porque na sociedade... o público, né, a cultura japonesa, a cultura oriental, ela está norteada por valores e princípios também de hierarquia, de que uma legislação como essa tem que ser seguida. O público brasileiro já é totalmente diferente, o público americano é diferente. Então, assim, em que cultura isso funciona? Por exemplo, na China. A China, ela traz a regulação também. E ela fala, olha, não, tem que trazer inovação, mas não pode ser contra o Estado chinês. E ela é totalmente monitorada. Mas para a cultura chinesa,
aquilo está correto. É Então, assim, a né? realidade, isso é muito difícil, que é uma tecnologia universal, que ela é transversal a tudo, e cada país trazendo o seu tipo de regulamentação. Então, Com por isso que eu realidades falo totalmente diferentes. que principiologicamente, usando a ética, usando boas práticas internacionais, a gente consegue hoje trazer balizas importantes que as empresas já devem tomar, levar em consideração, independente da regulação. É um erro você achar, não, a regulação não chegou, eu não tenho que fazer nada. Não, você tem muita coisa a ser feita, porque inclusive existem muitas disposições, inclusive da própria ISO, existem institutos, o Fórum Econômico Mundial, OCDE, tem uma série de institutos que trazem guias para você implementar uma IA responsável, e que você já tenha condutas e boas práticas a serem seguidas. Até porque, pelo que você comentou, se a regulamentação nunca vai conseguir abranger tudo, e também abranger tudo pode ser um problema, porque você vai miar os projetos, resta trabalhar a educação para a gente formar sujeitos críticos ativos. Sim. Né? E como que você vê o Brasil nesse ponto, Silvia? A gente tem, primeiro, cabeças pensantes ali no topo, com pessoas técnicas boas. Isso está começando a espalhar. Você percebe que a gente está começando a trabalhar essa educação? Ou não? Ainda muito no começo? Muito no começo. É um trabalho longo, porque as pessoas não percebem o impacto social da inteligência artificial. Nem quem ainda cria não, né? E nem quem usa. Então, eu falo que agora, não sei se vocês viram, a trend é você fazer uma selfie com uma pessoa famosa. E assim, a selfie fica perfeita. Então, eu vi muita gente com um selfie do Neymar. E eu cheguei no começo, eu falava, mas que todo mundo tá tirando foto com o Neymar? Onde o Neymar tá? E o Neymar tá no deepfake, né? Por quê? Porque a imagem dele tá ali. E você consegue fazer facilmente uma foto sua com o Neymar. Qual que é a nossa responsabilidade? Então, por exemplo, quando a gente traz isso para dentro das escolas, o professor, ele está capacitado? Ele está conseguindo entender a jornada do aluno? E como é que a gente vai estimular que esse aluno tenha um uso crítico da IA? Isso vai ter que ser uma frente de aprendizado. Uma frente de aprendizado. Então, por exemplo, no IBMEC, me deram a liberdade de cátedra naquela disciplina. E eu falei, olha, eu pretendo não só trazer os pontos das novas tecnologias, mas eu quero que na avaliação final eles usem inteligência artificial. Só que para isso eu vou trazer um guia, que foi um paper acadêmico que mostrava o seguinte, como você vai usar e como é que você vai expor isso para mim. Então, o primeiro era você usou a IA apenas para te dar uma ideia, o segundo era usou a IA para dar uma ideia e para corrigir o texto, terceiro, para melhorar a fluidez do texto e dali em diante até chegar no 5. A ideia principal e o desenrolar todo foi da IA e as minhas contribuições foram pequenas e pontuais. Então, o objetivo ali era a honestidade intelectual, para mostrarem para mim qual foi o índice que eles usaram. E aí, qual foi o resultado? Né? Uma sala de 50 alunos, nem isso, 45 alunos, em que uma grande parte dos alunos usou o nível 5, deixou a coisa rolar. E acreditem se quiser, foram os mais com notas piores. Olha. Porque os textos estavam fracos, estavam superficiais, e as notas deles saíram ruins. E eu, depois, tive que falar com vários deles, porque eles falaram assim, poxa, mas a ideia ficou boa, estava bem escrito, por que você não está aceitando porque foi o nível 5? Falei, eu não estou aceitando o nível 5, eu não estou aceitando por quê? Porque é o nível 5, porque eu autorizei. Mas quando eu olho o nível 1 de alunos que fizeram e que trouxeram ideias de acordo com o que estava previsto, isso aqui, se eu coloquei que esse aluno está 9, a sua está 7. Então, o meu grau foi esta pessoa que colocou, e de verdade, a pessoa que recebeu a maior nota na sala foi a que menos usou inteligência artificial. Olha que interessante. Então, eu achei isso muito louco, eu não estava esperando isso. Então, você vê que eu, dentro do ambiente acadêmico, também estou em aprendizado, também estou testando. E aquilo me surpreendeu demais, porque a melhor ideia foi humana, e obviamente que ele trouxe ali o nível 2, né? Ninguém ficou no nível 1 só para ideia, então ele trouxe o nível 2, então ele melhorou a gramática, mas foi a ideia dele. E ele trouxe uma combinação incrível ali.
E eu, sabe, eu falei assim, bom, se essa aqui tá 9, 9,5, é óbvio que essas aqui estão de 7 para baixo. Então, foi divertido isso. Achei interessantíssimo. E na próxima turma, eu contei para eles. Falei, olha, só vou dar um spoiler para vocês. A outra turma que usou nível 5, ó. Então, para você usar o 5, você tem que tem que superar num nível que a ideia tem que ser tão brilhante, você tem que ter contribuído tanto para essa ideia. Porque tá bom, eu criei um prompt maravilhoso e deixei a IA correr solta. Você conseguiu fazer por aquele prompt a IA acessar os melhores conteúdos. Então, isso é possível. Mas, para você chegar nisso, você também tem que ser um bom usuário, um bom direcionador das ideias. E ali, o templatezinho estava simplinho, entendeu? E aí, o pessoal não teve ninguém que usou o 5. Então, eu já achei interessante. Falei, mas aí também estou gerando um medo. Então, eu tenho que estimulá-lo a usar. Se forem usar, tem que usar bem, sabendo direcionar, porque essas ferramentas precisam do direcionamento, né? E voltando até... Perdão, imagina, eu queria só complementar, porque tem a ver com a aula e com a educação. Eu estou dando aula numa instituição chamada IBEXT e que tem MBA com foco em IA, né? Então, a gente, como professor, tem que dar atividades focadas com inteligência. E eu fui por um caminho totalmente diferente do seu, mas eu adorei a tua ideia. O que eu fiz? Eram cálculos, então eu falei assim, não, eu quero que vocês resolvam os cálculos e eu quero que vocês submetam os cálculos à inteligência artificial e que vocês comparem. E identifiquem se aquilo que vocês aprenderam, e óbvio, eu mantive aquilo que a gente fez em sala, o raciocínio todo apresentado, só que eu ainda não corrigi, então eu tô numa fase anterior à sua. Eles terminaram de entregar esses dias, então eu ainda não sei o resultado. Sim. Mas eu achei muito bacana, eu acho que dá pra trabalhar de uma outra forma. Depois eu te passo essa forma de você... É muito bacana. Mas ao mesmo tempo fico pensando, né, Ana Lídia, Eliane, a questão ética. Um dia a gente começou a debater, eu não lembro onde eu estava, e da onde surgiu essa tese, não é minha. Mas a ideia era a seguinte, se um aluno, ele faz a conta hoje, vamos dizer que você pede para um aluno fazer a conta manual, tá? E ele escreve, até foi num debate acadêmico isso, ele escreve uma tese de doutorado de cálculo toda manualmente, e ele demora anos para fazer isso. Então, ele está ocupando ali a cadeira dele para fazer os cálculos manualmente, porque ele quis, porque ele entende que a inteligência dele é melhor. Mas a gente já tem hoje, não estou nem falando de inteligência artificial, Excel, formas né? de calcular ou Excel que poderiam fazer esse trabalho com um alto nível de acuracidade. Isso é ético? A pergunta, é ético você usar de um tempo muito maior, porque estavam falando que a pessoa estaria ocupando a cadeira de um doutorando para mostrar que o cálculo dele era manual, mas já existia formas comprovadas de fazer esse cálculo, inclusive pela própria calculadora. Então, era essa discussão. Será que a gente vai ter esse nível de discussão com a inteligência artificial no futuro? O nível seguinte, que você vai ficar tanto privilegiando o seu pensamento, exclusivamente humano, que você vai falar assim, não, porque eu sou humano, o pensamento humano, ele tem que prevalecer. Eu olho isso hoje com bons olhos, tem que prevalecer, mas no futuro, eu não sei se essa ideia vai prevalecer totalmente, porque é a mesma coisa, se você me perguntar se eu sei fazer conta, tô falando aqui várias coisas, além de não saber sentar na audiência trabalhista, eu não sei fazer troco. Meu pai, ele falava assim, não é possível, eu era roubada no colégio, os trocos, porque eu não sabia fazer. Eu não sei fazer troco, mas a máquina sabe. Então, é óbvio que eu confio na máquina de calcular. Eu não tenho nem crítica hoje para fazer a conta assim, sabe? Contando. Mas, então, que nível nós vamos chegar? A gente não pode se apropriar de algumas verdades no momento de inteligência artificial. Também, né? A gente não pode se apegar numa verdade, porque nós somos humanos, nós somos mais inteligentes. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. A gente pode dizer que é uma simbiose. Não, e não deixar de usar, porque daí entra também, como você comentou, um preconceito, né? Sim. De não, e até um pouco de ego, né? Não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou e fazer deixo de usar, e deixo de ganhar em agilidade. Claro, sem chegar no nível 5 totalmente, né? Deixa rolar o negócio. Deixar rolar a flow total. Mas, por exemplo, eu uso o Waze pra tudo. Se eu for pro mesmo lugar, eu uso o Waze. E se eu tiver que voltar para aquele lugar sem Waze, eu não consigo voltar. Sim. O meu, né, colocando aqui as nossas fraquezas, o meu universo espacial é totalmente precário. Você não veio com aquele chip de localização? Não, também não. Zero. E o meu marido me cobra, não é possível que você vai usar o Waze. Eu falei, eu não preciso gastar neurônio para isso. Sim. Eu vou economizá-los para outra coisa, para cada um. Não, aqui deixa o Waze.
tá Sim. funcionando bem, me avisa do trânsito. Ah, de vez em quando põe roubada, faz parte do jogo. Total. E a tecnologia, Faz como a parte gente do confia, jogo. né? E você confia no Waze, mesmo ele te levando em algumas roubadas, né? Às vezes ele faz um caminho pior. Porque E eu você não confia tenho, nele. nesse caso, eu não tenho supervisão ativa. Eu não tenho essa capacidade para saber e avaliar. Nesse caso, eu tenho que... Você tem que confiar e seguir, Pronto. né? E aí, mas vira um preconceito. Você sente isso muito no mundo jurídico, Silvia? Muito, muito. Nossa, é muito. Que tem a questão do ego muito forte, Tem, né? eu falo que essas inteligências artificiais de modelos de linguagem grande, eles feriram onde o advogado executa a sua função, que é na escrita. Exato. Então, é meio que fala assim, peraí, você acha que você vai escrever melhor do que eu, né? Uhum. Então, no começo, essa resistência, existe muita resistência, existe muito resultado ruim dessas ferramentas também. A gente já viu, né, alguns Já exemplos de viu o mau jurisprudência uso, criada, julgados inventados. inventados. Só que isso, eu falo o seguinte, a gente tem algumas formas. Tem um autor, o Neil Harding, que ele é um futurista, ele coloca o seguinte, olha, você tem que escolher como é que você vai lidar com a inteligência artificial na sua vida. Se ela vai ser uma parasita, e aí sim, ela vai ocupar o seu lugar, Perfeito. né? Uhum. Se ela vai ser uma exploradora, tá? Ou seja, ela não vai ocupar o seu lugar, mas vai te usar até não poder mais. Ou se nós vamos ter uma IA que nós vamos agir aí sim em simbiose, em colaboração, em que a gente tem trocas mútuas, em que eu sei o que eu estou pedindo e você me traz o que eu estou precisando, exatamente como eu gostaria, para fazer melhor aquilo que eu faço. Então, se a gente não se apodera desse conhecimento, a gente começa a ter um olhar assim, ela vai ser parasita para mim, porque vai ter alguém que alguma coisa vai acontecer, porque se você ficar sozinho, imagine você no escritório, só você não utiliza. Aí vão falar assim, nossa, a Lídia é muito boa, ela escreve muito bem, mas ela demora, não? Né? Gente, ela escreve o texto do zero. Isso é bonito, isso é arte. Eu falo que a escrita é uma arte. Em que momento ela tem que ser arte, em que momento ela não tem que ser? Ao mesmo tempo, se os sócios dos escritórios também não se inteirarem disso, eles também não vão saber orientar para o que eles querem. Então, assim, qual o objetivo de se utilizar uma inteligência artificial num escritório? Temos possibilidades? Temos várias. Quais vão ser os cuidados? Porque a gente lida com dados super sensíveis de clientes. Qual o meu ponto ético? Porque eu não posso colocar qualquer coisa ali dentro. Qual é o ponto da minha utilização? Então, por exemplo, eu posso, no mesmo tempo que eu faço uma reunião de brainstorming para colher perguntas para uma perícia, para uma audiência, por que eu não posso coletar algumas ideias de perguntas dentro de uma IA? Então, são tantas possibilidades que, obviamente, você só faz e você aprimora quando você conhece. Se você se distanciar da ferramenta, você não vai ter esses múltiplos usos. Poxa, você fazer leituras de dados de uma planilha que não tem dado sensível nenhum. Por que você precisa ficar fazendo várias macros, sendo que você pode subir aquela planilha de IA e falar assim, me traga os insights dessa planilha. Uhum. Então, são tantas possibilidades, desde que você tenha a crítica para entender assim, nossa, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal, né? Mas eu vejo muito isso, que o advogado ele ainda é resistente, ele não deve entregar tudo, porque aí sim eu falo que existe a arte da interpretação, a análise de contexto, isso ainda é 100% humano. Sim. Né? A IA não faz isso, então a análise contextual, a interpretação, a sensibilidade está conosco, e aí sim, ainda estamos juntos que o ser humano ainda não tem ninguém que faça melhor. E até a intuição e o A relacionamento. intuição, aquela Que muito leitura da de mundo. E muito né? da advocacia é relacionamento, né? Então, para entender o advocacia cliente, é entender muito o que isso. funciona. Como é que Pelo você menos na conecta? consultoria, Sim, né, Lica? concordo totalmente. Então, assim, como é que você conecta esses saberes todos, junto com a sua sensibilidade, sua capacidade de interpretação, a inclusão com seu repertório intelectual, sua vivência, né? Seus interrelacionamentos e, inclusive, as suas conexões. Então, é uma combinação que eu estou muito mais para a simbiose do que para qualquer outra, ou inclusive para o agir individual. Eu não trabalho mais individualmente, eu tenho
meus assistentes, até porque se eu não testasse tudo isso, e quando a gente testa, tem uns que você ama, né? Tipo, você fala, nossa, sair do ar, se sair do ar hoje, por favor, não saia, que é legal. Não, eu uso né? bastante. A gente usa. Eu uso O bastante. Waze sair do ar, a gente... Então, a dependência tecnológica é um problema, mas a Sim. dependência tecnológica a gente já tem para várias coisas. A gente já tem, deixem o ser humano sem internet um dia. É um verdadeiro caos, né? Nada vai funcionar. Nada então, funciona. a dependência já é uma portaria, nem condição nada. humana, né? Sim. Para quem vive no sul global, ocidente, já fala uma condição humana. A gente é totalmente dependente da tecnologia, não tem escolha. Sim. E por mais... Eu conheço algumas pessoas mais radicais, assim, por exemplo, que não tem WhatsApp, entendeu? Mas não vive sem internet. Continua pesquisando então, assim, não utiliza uma Ele ferramenta. gosta da internet, mas não gosta de falar com as Não pessoas. gosta são filtros Sim. diferentes, mas não deixa de ser ao mesmo princípio. Ou seja, E a gente pessoa, como é vive que ela com- faz banco, né? Sim. Então, por exemplo, eu não faço Pix, tá bom, mas onde você consulta seu extrato? Tá bom, aí o banco ainda manda, ele te dá a opção de ter o extrato em papel, né? Mas você vai passar sua carteirinha do plano de saúde no hospital, é tudo no sistema. Não tem Sua mais. carteirinha é digital. Uhum. Então, eu falo de serviços básicos que estão hoje totalmente atrelados à tecnologia, que se a internet sair do ar, é um verdadeiro caos, né? Ô, Silvia, você tá falando isso tudo e eu tô tendo taquicardia. Por quê? A gente começou no início, Me a gente falou, interrompam. não tem como... um Rivotril, por favor. Não tem como não falar de reforma tributária. Né? Sim. E aí você tá falando isso tudo, desse nível de tecnologia, dessa dependência. E a gente tá olhando para a reforma tributária e vendo que é uma reforma tecnológica. Sim. Tudo funcionará em ambiente Tudo. cloud. De um terceiro que é o Gov. Sim. Ok, a gente vai comunicar com ele, etc. Mas a gente vai ter split payment. Ou seja, a apuração toda, a arrecadação tributária, pelo menos do consumo, toda vinculada com tecnologia. Sim, totalmente. Como é que você está vendo isso em termos de riscos, Uhum. em termos de segurança dos dados? Semana passada teve um ataque hacker Teve Sim. a banca, de né? Pix. Esses dois pontos. E um terceiro que eu queria incluir aqui. A gente tem no Brasil, eu estava pesquisando isso semana passada, não chega a 20% de empresas do lucro real, que tem RP robusto, robusto. E a gente tem 80% do PIB formado de Simples Nacional, lucro presumido, contabilidade terceirizada. E a tecnologia não Falta de necessariamente ela é contabilidade. democrática. Sim. Não necessariamente o acesso, o conhecimento é algo assim possível em diversas realidades. Me dá a tua opinião sobre esse novo universo que a gente está chegando em janeiro. Sim, eu vou dar a minha visão, né? Eu tenho várias dimensões tecnológicas que eu vou lá para o tecno-pessimista, tecno-catastrofista. Para a arrecadação, para a reforma tributária, eu estou tecno-otimista. Ai, que joia. No seguinte sentido, hoje a gente tem uma gama de obrigações que são descentralizadas e o primeiro fato da gente ter hoje a possibilidade de conexão da arrecadação tributária com o sistema bancário vai ser grandioso. Primeiro que o sistema bancário, né, do Brasil, ele é tecnológico, acho que desde a década de 60. Eu um dia fui É um dos mais tecnológicos eu do fui mundo, numa né? palestra da Febraban, quando a gente começou a digitalização, eu não tinha nascido no roadmap deles, lá na linha do tempo, eu falei, gente, o que é isso? Então, assim, cases de sucesso Fantástico, como o né? Pix, né? Tudo bem, tivemos uma crise aqui, mas o Pix é uma ferramenta que funciona, que dá uma possibilidade incrível, né, hoje de transações financeiras. Então, a primeira coisa, essa conexão, ela é muito boa de coisas que já acontecem. Hoje a gente está na era dos pagamentos invisíveis, das plataformas em que a gente divide os pagamentos e não sabe se ninguém reclama para você, o restaurante não reclama que você não pagou, a plataforma já deu jeito de dividir o pagamento. Então, eu acho que é uma ferramenta de simplificação muito importante e de conexão de dois sistemas que podem ser muito bons. Isso vai concentrar poder em termos de dados na Receita, no Comitê Gestor? Com certeza. Nós vamos ter a concentração de dados de toda a apuração e, obviamente, que isso traz o quê? A transparência
que se quer buscar, inclusive, para evitar a sonegação. Sim. Mas de Então, alguma forma a gente já tem isso hoje com o SPED. a gente já tem numa isso. proporção menor, é claro, Menor, né? mas agora praticamente todas as Tudo vai ser transações online. eletrônicas, no caso, vão passar por split payment, né? Uhum. Então, vamos para o lado da primeira parte da pergunta, que é a ferramenta ser pelo Gov, a questão da robustez do sistema. O que eu tenho visto? Bom, quem está por trás da construção da plataforma é o SEPRA. O SEPRA é a maior empresa de tecnologia, né, empresa pública do mundo. E ela é o maior projeto dela nos últimos 60 anos, assim diz o Robson Dias em toda a palestra que ele vai. Ele fala, é o maior projeto da SEPRA. E a SEPRA, ela está trazendo isso atualizadamente de todas as conclusões de etapas. Então, Antecipando. ela etapas, está né? antecipando, está mostrando assim, é um projeto sério, estamos fazendo a nossa parte. O split payment é um pedacinho dessa grande plataforma e que nós vamos acessar pelo Gov. Vamos localizar o Gov nesse cenário. O Gov é a maior plataforma de acesso de serviços públicos do mundo. Uau. Nós temos não sei quantos milhões de pessoas que acessam o Gov. E o Gov, ele não é só feito por plataforma centralizada. Então, por exemplo, você entra no ECAC, que é o sistema da Receita, você entra na parte de licenças. Evidenciado. A parte vai ser da reforma, vai ser esse pedaço, que vamos ter outros sistemas, inclusive da estadual, do comitê gestor. Então, para o contribuinte é um sistema só, é aquela integração, estou entrando pelo meu perfil contribuinte, mas por trás eu tenho dois sistemas rodando igual. Eles estão colocando isso dentro de uma nuvem de dados, que é a nuvem, a gente sabe que os grandes fornecedores de nuvem hoje são internacionais, mas eles estão projetando uma arquitetura de nuvem soberana só com dados do governo. Achei isso super interessante, porque os dados do contribuinte estarão ali. Mais seguro. Mais seguros. Então, assim, a tecnologia segura, olha, eu falo que nós estamos dentro de condições de questões climáticas e guerras cibernéticas. Então, a gente não pode ser, assim, inocente de achar que qualquer ambiente é totalmente 100%. blindado. Então, nós temos aqui, mas a proposta é que seja seguro. E o split payment vai estar num pedacinho aqui. Aí, entrando na segunda parte da conversa. A maior parte de empresas está no lucro real. Então, obviamente, essas empresas têm os seus ERPs, e os ERPs delas vão certamente oferecer um módulo de conciliação com a plataforma do comitê gestor, que é justamente a verificação se o tributo foi pago e o seu direito a crédito. E aí vai ser muito legal quem tiver o sistema de gestão. Agora, e quem não tiver? E quem não tiver, eu falo que vai ter emprego para o pessoal, porque nós vamos ter que ter gente para olhar essa plataforma, tá? Se você quiser fazer uma boa gestão do seu negócio, porque tem gente que vai falar assim, se tem crédito, se não tem, eu estou vivendo minha vida, né? Mas eu acho que uma boa gestão sem sistema, a plataforma vai te permitir fazer a gestão. A questão é que vai ser uma gestão que você vai ter que exportar uma planilha e vai ter que ficar verificando e fazendo a sua conciliação, né? Então, vai ter um processo ali que não vai ser tão tecnológico, que eu gosto de brincar, que é o splitter, que é o cara, do split payment. Boa. Já pegou Vai ter o isso splitter. e vai ter, gente, o dia que eu ver a primeira vaga no LinkedIn do splitter, vocês me mandem. Sério. Porque eu abrimos ficar vagas atentos. splitter, né? Então, acho Já que virou um verbo, né? Ah, Porque já- daí vai splitar essa vai operação. explicar, então isso tem a que gente ter já o usa. cara, né? Então, eu acho assim que nós vamos ter desafios, as empresas de grandes sistemas de ERP vão trazer isso, depois, e elas vão ser as últimas, porque primeiro tem que ter a parte do governo, depois tem que ter a parte do sistema bancário, financeiro, conectar isso aqui, e aqui ainda temos dilemas, e depois a parte das empresas. Mas eu vejo que tudo isso, se funcionar e se for implementado em fases, com testes, que é o que se propõe o programa piloto, eu vejo como positivo, que vai ter, obviamente, seus problemas, nem vamos falar fluxo de caixa, as questões de fornecedores que não vão ser tão escolhidos, as consequências, né? Início mas de eu mudança. vejo como uma coisa assim, a gente precisa, a gente tem tecnologia disponível, por que nós não vamos ter isso? Por quê? Nós estamos mudando tudo, por que nós vamos botar tecnologia a serviço da gente, né? Você fez um comentário, Silvia, não sei se você ia falar alguma coisa Não, ali, que eu pode. queria te passar na frente. Uma coisa que vai ser um efeito colateral interessante. Hoje, esse empresário menor, de empresa de porte médio, né, interior, familiar, ele não sabe o que a contabilidade está fazendo muitas vezes. Não. Ou porque ele não quer, ou porque às vezes ele nem consegue entender o que está acontecendo. De uma certa forma, o estudo no gov.br, de um jeito mais simples, vai deixar essa informação muito acessível, né? Sim. Eu me lembro aqui em Campinas, fazer um paralelo meio besta, mas para pegar essa ideia.
Quando o Habits era todo feito no papel, a gente colocava a culpa na prefeitura, dizendo que demorava demais para conseguir o Habits. Quando ele veio para o mundo digital e você podia, como dono da obra, acompanhar, você começou a perceber que muitas vezes quem perdia o prazo era o arquiteto, né? E eles falavam, olha, e eu falando com uma pessoa da prefeitura que era responsável por esse sistema, ela falou, pra gente vai ser um alívio, porque vai tirar essa culpa da gente. Sim, né? esse peso. E aí, com essa apuração toda aberta, né, o empresário vai ter condições de entender o número e entender que muita coisa dali pode ter sido simplesmente problema de gestão interna mesmo, e não só do sistema tributário, que é caótico, claro, mas tem a questão da responsabilidade de gestão interna. Então vai ser uma democratização de informação também, né? Eu espero muito que seja, porque assim, a plataforma ela precisa ser acessível, né? Tem a questão da declaração pré-preenchida, apuração assistida, né? Então, assim, as regras ali, a calculadora tributária, que ainda se coloca como, vai ser o cálculo estimado, mas você pode modificar, mas se eu modificar, eu tenho... como uma declaração pré-preenchida de imposto de renda da imposto pessoa de física, renda, guardadas então, as devidas proporções. Então, assim, a gente vai ter que aprender ainda a lidar com isso, mas eu vejo, né? A gente nota já passou fiscal por paulista, tanto aprendizado, né? eu adorava a nota fiscal paulista, ficar esperando o meu crédito quando ele chegava. Eu acho que nós vamos ter um pouco disso nas empresas, né? Mas, obviamente, que a gente precisa aí que tenha correspondência. Eu falo que a gente confia em sistemas quando quem criou o sistema traz legitimidade, falando assim, esse sistema é bom, é seguro, você pode usar e tudo funciona como prometido. Quando as coisas começam a não funcionar, ou suponha que o seu crédito comece a virar menor, ou que você não tenha a sua devolução em 3 dias úteis, a confiança do cidadão brasileiro, ela pode cair muito. Então, a ideia a gente tem que ter a contrapartida, né? A gente está aqui obrigado a confiar nesse sistema, mas que as pessoas que acreditam tenham essa confiança representada, né, numa boa solução, em propostas legais, porque eu acho que a gente merece não ter que fazer tanta coisa para apurar um tributo, para pagar um tributo. Sem dúvida. Acho que a gente já chegou nessa hora. A gente saiu do 2025, mundo do papel, né? Não, dos programas. gerenciar uma empresa Sim. sem ter surpresas, Sim. impactos, como alguma coisa comentou a margem de lucro que você não está nem vendo, né? Isso vai ser muito bom. Sim. Acho que é muito bacana. Nós estamos chegando nos nossos finalmente. A gente gostaria muito de te agradecer também. A gente também não. A gente ficaria conversando. Vamos para a parte 2. Parte 2, né? Vamos deixar agendado. Vamos deixar porque, fase 2. E então a gente queria uma mensagem final sua, assim, de tudo isso que você faz, o que você gostaria de deixar de mensagem, embora você já tenha falado muita coisa, mas aí o que tá no seu coração mais quentinho. E também para as pessoas te acompanharem. Compartilhar as reflexões. Nossa, legal. Primeiro quero agradecer, uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês no IBF Mulher. Minha mensagem principal é que a gente, né, especialmente no IBF Mulher, eu falo que a mulher de 40 anos, todo mundo fala que a mulher de 40 anos, ela se empodera de alguma maneira. A mulher de 40 anos, ela precisa se apoderar mais e mais, se apoderar da tecnologia, ela ter essa autonomia tecnológica, não depender de, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Não, aprenda, se dedique a aprender, porque eu falo, nós seremos aprendizes agora até o próximo século. Então, esse desaprender não pode ser um incômodo para a mulher 40 a mais, lifelong learning na cabeça, né? Não ter esse receio de enfrentar a tecnologia. Então, essa é a minha mensagem. Dentro dos aspectos que as pessoas me acompanham, eu queria muito convidá-las, né, para me acompanhar nas redes sociais. Eu trago, como a Ana Lídia disse, reflexões, são as minhas inquietações, mas que eu busco trazer uma inquietação que seja também comum e que precisa ser comum às pessoas. A gente está num momento em que nós vamos determinar para que lado essas tecnologias poderosas vão ser utilizadas. E eu falo que se a gente se esquivar, a gente pode se tornar efetivamente os explorados ou então os hospedeiros dessas tecnologias parasitas. Então, não, vamos assumir o nosso papel, justamente para entender essa conexão, essa colaboração e seguir o nosso caminho para fazer a nossa jornada aqui consciente, né, de um uso ético e responsável da tecnologia.
E muito obrigada, eu quero muito voltar. A gente A gente agradece e a gente quer você de volta. Assim. Obrigada. Pessoal, encerramos mais um podcast por aqui. Agradecemos também o tempo de vocês. Espero que essas reflexões e as nossas falas e as perguntas que a gente faz com tanto carinho, que os nossos convidados também trazem com tanto carinho e conhecimento, sejam muito úteis para vocês. Até a próxima. Obrigada. Até logo.